Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Sabe que dia é hoje? 1º de outubro, gente. Ontem nós começamos o ano. Hoje nós já estamos em outubro, já é Natal. Pelo amor de Deus, é muita bênção. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e realizado na nossa vida. Que bom que você está aqui comigo no nosso Debate 93. Você fala com o Debate. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar a Deus. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Uma nova semana de bênçãos começando. E 96803-8319, nosso WhatsApp para você mandar o nome do seu pastor e da sua pastora que estão fazendo aniversário hoje ou que fizeram ontem, que a gente quer comemorar aqui, sobretudo agradecer a Deus pela vida dele. Aniversário de ontem e de hoje, participantes com a gente, o nosso Debate 93 de hoje, sempre muito bom ter você aqui com a gente na melhor. Ei, vinheta antiga, ó. Muito bom. Estamos juntos no Debate 93. Olha aqui, eu não sei o que é isso, o que está acontecendo, minha gente. Ver brigas e desentendimentos na igreja só tem me desanimado de estar lá, mas tem igreja que tem briga e desentendimento? Então, vou perguntar para os meninos que estão aqui à mesa, para a menina da mesa, se é isso mesmo, ou se é um caso isolado, só nessa igreja aqui que tem briga e desentendimento, eu não sei. Sei que tenho que olhar para Jesus, que pessoas são falhas, mas minha falta de vontade é cada vez maior. O que fazer quando a vontade de não ir à igreja é maior que a felicidade de estar lá? O fato de não me sentir bem em uma congregação pode ser um sinal de esfriamento espiritual? Há algo que se possa fazer para que as decepções não atrapalhem minha vida com Deus? Por outro lado, como descobrir se eu sou um crente mimado? Oh, meu Deus do céu. Começando ouvindo a nossa menina da mesa, como sempre, pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, pastores, bom dia, ouvintes que estão aí ligados no Debate 93. E eu estava aqui meditando sobre esse tema e eu observo, JR, que esse ouvinte, ele está num grande conflito. Porque ao mesmo tempo que ele levanta a hipótese da frieza espiritual, ele também percebe que há uma insatisfação com questões que são humanas. Ele observa o comportamento das pessoas e ele não aprova isso exatamente por algum tipo de pilar espiritual que ele já estabeleceu, que seria o da paz e da comunhão. Então, eu quero pontuar já nesse começo a questão dos sinais da frieza espiritual. A gente tem nas cartas ao Apocalipse um exemplo muito interessante da igreja de Éfeso, que foi uma igreja que começou muito bem, foi uma igreja avivada que passou por um grande avivamento, só que essa igreja perdeu o primeiro amor. Ela mantinha algumas virtudes ainda, mas ela perdeu o primeiro amor. E quando a gente olha para todas as cartas que Jesus envia aos anjos das igrejas do Apocalipse, nós notamos o seguinte, que nenhuma igreja é perfeita. Né? Então, o nosso ouvinte hoje precisa colocar, a minha opinião sobre a questão que ele está nos trazendo, ele precisa colocar na mesa o seguinte, até que ponto eu estou em busca de uma igreja perfeita e não vou achar, ou realmente estou
frio espiritualmente. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado que participa comigo aqui do nosso debate 93 de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Como é que você pode perceber que uma pessoa está vivendo o esfriamento espiritual, hein? Me conta aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Você já passou por um esfriamento espiritual? Você está vivendo o esfriamento espiritual? Como é que você percebe que você está vivendo o esfriamento espiritual? Eu quero ouvir a sua opinião. Vamos aqui da nossa menina da mesa para o nosso menino da mesa de hoje, um dos nossos meninos da mesa, o pastor José Magalhães Furtado, nosso menino da mesa. Só de pastorado são quantos anos, pastor? 35. 30 aí? 30 no microfone, mais pertinho. 35 é um garoto. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor querido? Viver em comunidade é um desafio, como viver em família é um desafio, como ser brasileiro numa nação tão desigual, tão diferente, estados tão diferentes. Tudo é complicado, mas a gente escolheu entender, né? Um torce pelo Flamengo, outro torce. Todo mundo tem que torcer pelo Flamengo? Não necessariamente, ou pelo Vasco. Não é todo mundo tem que ser metodista, batista, presbiteriano? Não necessariamente, mas a gente tem que aprender a conviver. Convivência é a chave do entendimento. Sem esta chave, fica difícil em qualquer lugar, sob qualquer ponto de vista. Reverendo Vanderlei, muito bom dia, seja bem-vindo, Vanderlei do Nascimento. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Quero primeiro dar bom dia aos colegas aqui da mesa, ao JR e aos ouvintes. Percebo que isso tem se tornado uma questão epidêmica nas igrejas, uma certa ênfase demasiada no individualismo que gera essa necessidade do outro de ser o tempo todo aceito nas suas opiniões. Provavelmente, um dos problemas que a gente tem vivido nas igrejas é exatamente isso. O indivíduo acha que a opinião dele é a referência de valor para tudo e para todos. E de que a forma como ele pensa, como ele enxerga as coisas, ou enxerga até mesmo teologicamente as coisas, é que deve ser observado pelos outros. Ele passa a se tornar o padrão que estabelece o certo e errado. Então, todo mundo que se opõe à forma como ele enxerga as coisas acaba se tornando alguém, um adversário. E aí isso acaba desanimando as pessoas e trazendo esse problema dos crentes que ficam mimados, irritados o tempo todo por não serem atendidos sempre nas suas demandas, nas suas necessidades. Com relação ao colega que mandou a carta e que diz que está desanimado, realmente a igreja não deveria ser um lugar onde as pessoas ficam disputando. Esse problema, ele existe desde sempre na igreja, mas desde sempre é combatido. Não é para a gente simplesmente aceitar o fato e dizer, não, é normal, a igreja é assim mesmo, isso acontece, esse é um problema que a gente tem que simplesmente... Não, nós temos que lutar contra isso, nós temos que entender que a igreja é lugar da comunhão, do respeito mútuo, do diálogo, da compreensão um do outro, de suportar um ao outro. Se existem divisões, se existe gente que não consegue tolerar o outro, isso é um problema e que deve ser consertado e tratado. E não aceito como uma normalidade, é assim mesmo, a igreja é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Não, as pessoas devem mudar, crescer e amadurecer e deixarem de ser meninos, como o próprio rapaz que manda a carta aqui propõe. Olha, o pastor Guilherme Otero, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, eu quero ver a sua opinião. Antes, um ouvinte nosso nos diz o seguinte, eu pergunto se o senhor concorda. Já passei por esfriamento espiritual, não foi só uma vez não. Percebi quando não tinha mais vontade de ir à igreja, não tinha mais vontade de ler a Bíblia, nem de orar. Não tinha problemas na igreja, mas eu estava ali por um ato do meu cotidiano, uma rotina que ele estabeleceu. Esse ouvinte olha para trás e identifica essas marcas como marcas que revelaram para ele posteriormente que ele estava passando por um esfriamento espiritual. O senhor concorda? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos demais debatedores. É uma honra tê-los conosco aqui e participar desse momento maravilhoso. J.R., é um pouco complicado. A responsabilidade de manter a chama acesa, de manter a comunhão com Deus, a vida no altar, é nossa. E nós temos todas as ferramentas para que isso aconteça. Se nós não lermos a palavra de Deus, não nos alimentarmos
não vivermos uma vida de oração, uma vida de consagração, buscarmos, mesmo que ainda a nossa vontade seja controvérsia, automaticamente a frieza virá. Porque, assim como alimentamos a nossa carne diariamente, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, tem essa necessidade, a nossa alma precisa do alimento espiritual de Deus, direcionado por Deus. Então, automaticamente, nós precisamos disso para mantermos a nossa vida diária com Deus. Sem isso, a frieza automaticamente vai se alojar. Ouvinte contando, estou vivendo esse esfriamento, não sei como resolver, não acredito que esfriamento seja questão. A segurança do chamado. Foi Deus que me chamou. Então vou aguentar o peso e vou seguir. Muito bem. Diante dessas palavras, queridos e amados ouvintes ligados no debate 93 de hoje, pensamos na questão que envolve o esfriamento e há muita coisa que vem a favorecer o esfriamento. Muita. A força para o caminho para o esfriamento, ele é mais largo, tem umas luzes acesas, é bonitão, atrai, depois quando você entra nele é uma encrenca para sair. Por isso é necessário que você busque constantemente na presença de Deus uma renovação. Renovação não é para de vez em quando, uma vez por ano. Renovação é uma questão contínua que deve acontecer na nossa vida e que deve ser uma luta constante de cada um de nós na presença do Senhor, porque é na presença dele que nós somos renovados. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. O seu rádio está no Debate 93. E aí, Marcela, 11h35 no Rio. Olha, um princípio de incêndio causou pânico nos alunos de um CIEP em Itaguaí na semana passada. A escola quase foi incendiada depois que um aluno resolveu colocar fogo na prova. Os alunos tiveram que sair às pressas da sala de aula, porque a chama se espalhou rapidamente para a cadeira onde o jovem estava sentado. No momento do incidente, a professora de português estava virada para o quadro. Desesperados, alunos e funcionários começaram a apagar o fogo com os extintores e as mangueiras de incêndio. Um professor acabou sendo levado ao hospital por ter inalado fumaça. Essa prova, ele foi antes da prova ou após, quando recebeu a nota? Não, foi quando recebeu a prova. Quando recebeu, para fazer a prova. No momento de fazer a prova, exatamente, ele botou fogo na prova. E aí a gente pergunta, o que está acontecendo com essa geração? Porque nós temos visto tantos casos de falta de respeito no ambiente escolar.
e como saber e também ensinar limites em um tempo como esse. Pastora, começando ouvindo a sua opinião, sua palavra, nossa menina da mesa de hoje. JR, eu penso que nós precisamos simplesmente não desistir de manter a disciplina, a ordem, as referências, os pontos de referência. O que eu tenho observado muito de alguns anos para cá é que a sociedade está totalmente relativizada. Parece que quando você coloca uma referência, um ponto determinado, você é o estranho, você é o louco, você é o fora da caixinha, né? Tipo assim. E não é por aí. O ser humano precisa de pontuações e isso não é prisão. Pelo contrário, isso é liberdade. Porque quando você coloca os limites, você vai estabelecendo ali uma formação de caráter, de crescimento. E principalmente os pais precisam não ter medo de ser pai e mãe. Eu observo hoje isso, uma coação da autoridade. Os pais têm medo, né, de colocar autoridade, porque aí o que vai acontecer? A criança vai se revoltar, a criança isso, a criança aquilo. Não vai acontecer nada disso. Se você ensinar disciplina, se você ensinar ordem, você vai criar um bom ser humano, com um bom caráter e uma sociedade no futuro melhor. Então eu penso que é isso, disciplina, ordem, firmeza. E eu lembro de uma experiência, JR, minha, e quando eu lembro dela, eu sinto falta nos dias de hoje. Na minha época, quando aprontávamos dentro de uma sala de aula, a professora chamava a atenção, botava no canto da parede, ou quando não, dava aquelas palmadinhas, arreguadazinha na mão. E eu vivi isso. O senhor viveu a palmatória? Vivi isso, tomei reguada na mão. O senhor e eu lembro disso com muita satisfação e alegria. O senhor é antigo, o senhor é antigo. Eu vivi isso, eu vivi essa experiência. E tá guardada não como um trauma, tá? Mas com muita alegria, que isso me ajudava muito. E realmente eu aprontava. E não é o que a gente vê nos dias de hoje. E quando a professora chamou a minha mãe na escola, ela não foi lá e discutiu com a professora. Ela me corrigiu, disciplinou na frente de todos novamente. Hoje em dia é diferente. É o que nós mais temos visto. É a professora cada dia mais com medo de exortar, corrigir, disciplinar um aluno dentro de sala de aula. E quando é chamado os pais nas escolas, os pais, infelizmente, muitas das vezes, ainda chamam a atenção, a diretora, os professores, como se fossem errados. Mas a fala do senhor, pastor, se eu estou entendendo bem, ela revela que a bagunça sempre existiu. A bagunça na escola não é um fato novo. Tá aí o pastor Vanderlei para comprovar a tese. A bagunça na escola não é um fato novo. Quantas vezes em escola as pessoas explodiram vasos sanitários? Quantas vezes? Quantas vezes você conhece a história? Conhece, pastora? Pastora não conhece. A pastora não viveu esse ambiente. O ambiente é do lado de lá, tá do lado de cá. Mas os meninos aqui, com certeza sabem de gente que explodiu não sei o que fizeram não sei o que lá. Ou seja, a bagunça, ela sempre existiu. O que eu tô vendo, que o pastor tá dizendo, o que não está acontecendo é repreensão contínua. As coisas estão crescendo, os pais repreendiam quando o filho era repreendido, hoje os pais repreendem a escola. Não são todos, não. É porque essa autonomia, esse direito de liberdade, entre aspas, que a sociedade tanto idolatra, porque a liberdade se tornou uma idolatria. Essa liberdade permite-se que se faça qualquer coisa e que o adolescente, que tem pré-adolescente, adolescente que tem 11, 12 anos, que ainda não tem condições de fazer algumas escolhas, que ainda não tem um direcionamento moral, de comportamento firme, sólido, daquilo que é certo, daquilo que é errado. A sociedade diz para ele que ele pode fazer o que ele quiser. E as pessoas todas batem palmas porque é assim que se vive, cada um cuide da sua vida, cada um faça o que quiser. Isso cria esse clima de descontrole total na sociedade, que cada um se sente dono do direito de fazer qualquer coisa, inclusive explodir o vaso. Mas explodir o vaso é uma pequena parcela, porque tem gente tentando explodir o outro. É verdade. Tentando bater no outro. Tem o direito de fazer. Por quê? Porque ele me aborreceu. Eu vou bater nele, eu vou bater no professor, como já foi
matéria na semana passada. Eu tenho direito. Por quê? Porque ele me desagradou. Então, em nome dessa liberdade, eu faço o que eu quiser. A violência aumentou muito, né, pastor Sim, Vanderlei? porque os pais também e a própria sociedade entendem o quê? Que ele tem direito de escolha. Ele tem direito de escolha quando ele tiver maturidade para escolher e quando ele tiver as informações necessárias que o leve a fazer escolhas adequadas. Enquanto ele não tem informações, ele não tem ainda vivência, ele não tem ainda uma história que o leve a fazer escolhas adequadas, o que os pais têm que fazer é manter a tutela, porque é dever dos pais fazer isso. E é dever da escola fazer isso, e é dever da igreja fazer isso. E se nós nos omitimos a fazê-lo, porque não queremos problemas, porque não queremos os pais estressados conosco, que somos pastores, ou com os diretores, ou a família, os pais aborrecidos, porque os filhos podem se revoltar, sair de casa. Então nós omitimos, a família se omite, a escola se omite, a igreja se omite, e as gerações que estão aí comprovam isso, esse descontrole que a sociedade está vivendo. Crescendo cada vez mais desenfreados. E isso revela que o que mudou foi a postura das lideranças. Porque, de fato, olha, eu estudei em escola municipal quase a minha vida inteira, né? Escola pública. Nunca viu nada? Não, vi várias bagunças. De longe, várias bagunças. de longe. Não, eu não participava então, não. Então, estou falando. Não. Nunca viu, se viu de longe. Não, pois é. Mas o que a gente via, né? O professor, o diretor da escola, tinha autoridade. Verdade. Né? E os pais davam essa autoridade, respeitavam aquela figura. Tinha um apoio, né? Pois é. E hoje em dia, só essa questão é uma questão programada, porque todo pensar do século XIX para o século XX foi de quê? De desestruturar, quebrar as instituições de controle, as instituições que determinam como as coisas devem ser. Ou seja, família, escola, igreja. Destruir essas imagens de valor que a sociedade cristã, judaico-cristã, formou para que essa liberdade, que é a idolatria do Estado, a idolatria da maioria dos pensadores da nossa época, que são ateus e que pregam esse tipo de atitude, é uma coisa programada. A escola está vivendo aquilo que é uma programação de um pensamento completamente contrário à fé cristã. Essa desconstrução da autoridade, da liderança, quer ver um ouvinte aqui conta, aliás, eu queria até convidar os ouvintes a me contarem, que tem que ser rapidinho pelo WhatsApp aqui, se já aprontaram na escola, o que fez e qual foi a consequência. Só vou ler se tiver alguma coisa aqui para edificar, né? Se não for para edificar, eu não vou ler não. Aqui eu ouvindo dizendo, JR, quando eu era adolescente, eu e mais um grupo de amigos soltamos uma bomba no banheiro da escola. Nós fomos descobertos, você nem se entregou, né? Fomos descobertos e convidados a nos retirarmos da escola. Na minha época o nome disso era ser expulso. Isso. Não é isso? Convidado a ser retirado da escola é uma maneira suave de dizer que foram expulsos, né? Sem contar aquela conversa com o cinto em casa. Então veja, aprontou, expulso da escola e disciplinado em casa. Não disciplina, quer só que deve o filho. Disciplinado em casa. Essa ausência dessa punição, dessa reprimenda pública, quer dizer, a escola suspender ou expulsar, seja o que for, e ao mesmo tempo ter isso dentro de casa, a ausência disso, vocês estão entendendo pelo que eu estou observando, que isso favorece a continuação e a ampliação de comportamentos inadequados em sala de aula, como desse menino que está aqui no nosso texto. É isso, companheiros? Sim. Então, JR. Então, gostei do então. Vamos lá. As escolas não foram fundadas ontem. Isso é verdade. Se a gente vai a Platão, se a gente vai aos grandes sábios, a escola estava lá. O professor ia em casa ou, na maioria das vezes, o aluno ia na casa do professor, né? Regras civilizatórias também, elas vão evoluindo com o tempo. Hoje não se usa palmatória, hoje não se chama o aluno de burro, como se chamou no meu tempo, por exemplo. Hoje não se usa mais, né? Ganhamos por um lado, perdemos por outro, pela autoridade. Não conseguimos fazer essa compensação. Eu entendo que regras e limites a gente aprende em casa. Em segundo lugar, na escola. Terceiro lugar, na igreja, porque a igreja também tem que cumprir esse papel. Não, nós ficamos só no espiritual, nós ficamos só no reino de Deus, tudo bem, seria bom, né? Nós não vamos mudar a sociedade se a gente for diminuindo o nosso papel dessa maneira. Então é hora de todo mundo cooperar, de todo mundo ajudar
as igrejas, não é? Estão batendo em professor na escola e a igreja se cala. Não toca nada, nem na classe de criança, nem no púlpito, nem hora nenhuma. Tem um detalhezinho a mais, pastorzão. Às vezes pode ser que o professor da escola dominical repreenda uma atitude inadequada do menino e alguém reclamar com o pastor. Sim, é possível. E esse líder ali ser retirado da função que ele está. Porque, veja, se ele agiu corretamente, estava lá repreendendo a atitude de um menino ou de uma menina. Tô dizendo que o cara está estressado, não. A gente tem muito estresse. Ouvinte dizendo, eu e a minha turma inteira, nós participamos de guerra de comida no refeitório. O que é isso? Pastor Guilherme, o senhor que tem experiência, o que é isso? Hein? É isso aí. Não, o que é isso? É aquela baguncinha, né? No refeitório? Mas o que? Com alimento? Joga a comida nos outros? Né? Aqui, e ao invés de sairmos no horário, tivemos que ficar até mais tarde limpando tudo contra a nossa. Ficou barato isso aqui, não ficou não, pastor? Hein? Ficou barato isso aqui. Outro ouvinte aqui contando, eu coloquei alfinete, o negócio do alfinete, coloquei alfinete na cadeira da professora. Também fez isso, né? Marcela reagiu, não reagiu aqui na hora? Eu também fui convidada a me retirar da escola. Ó, viu? Um alfinete. Tô sendo expulso por causa de quê? Por causa de um alfinete. A consequência. Mas do coleguinha pode? Não. Do coleguinha não pode também, não. Você já botou. O Marcelo tem cara. A consequência foi uma coça e a vergonha que passei na frente de todo mundo. Detalhe: minha mãe era pai e mãe ao mesmo tempo. Isso nunca foi e nunca deve ser desculpa pra ninguém. Conta aqui uma querida ouvinte que mudou. Graças a Deus, né, gente? Verdade. Assim nós esperamos, né? É bom sempre observar, né? Afinal de contas, as pessoas aprontaram, né? Que o ouvinte, eu já pulei do muro da escola para ir embora. Também já soltamos bomba com uma amiga. Fomos expulsas da escola, expulsas e não convidadas a sair. E em casa também tive repreensão da minha mãe. Olha quanta história, hein, minha gente? Quanta história. JR 1988, isso aqui já deu até um ano. Eu fui pego riscando carteira da escola tal. Não vou dar escola não, cara, deixa a escola. Tive que ficar de meio-dia a 12:50 limpando todas as mesas da minha sala. Ó, que lição, hein? Aquilo serviu de lição, nunca mais risquei mesa de aula. Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Olha bem, uma vez no jardim. Será que é de infância? Já começou cedo. Puxa vida. Pedi um biscoito de recheio a um coleguinha, ele não me deu. Eu enfiei a ponta do lápis nela. Ouvinte, será bravo, hein? A tia me colocou de castigo de joelho atrás da porta, levei uma surra em casa. Era melhor eu ter ficado com vontade de comer o biscoito, mas no jardim de infância quantos anos? Uau. Já começou. Qual a idade que ele tem? 3 anos. É? Ouvinte. Quiser biscoito, Marcela tem aí. Não tem biscoito aí, Marcela? Não precisa vir com lápis, não. JR, já até ameacei por não me deixar ir pro recreio. Ameaçou a professora, que hoje é amiga dela. JR, eu nunca aprontei na sala de aula, mas a turma sim, sempre assim. Inclusive teve um colega que jogou uma carteira do 2º andar. Meu Deus! Que pessoa descompensada é essa, Senhor? Jesus, toma conta. Ouvinte dizendo aqui, mudei mesmo. Graças a Deus, né, ouvinte? JR, um rapaz entrou armado no colégio para matar um colega. É verdade, semana passada isso aconteceu. Itaboraí. Falamos aqui, não falamos ou não? A rádio falou, né? A rádio falou de alguma forma. Enfim, vários outros alunos queridos e amados aqui, relembrando as suas histórias do passado, compartilhando um pouco dessas experiências aqui, que eles viveram. Um deles começa, de JR, no meu tempo, algum aluno atrapalhava a aula, a turma se reunia e colocava o mesmo para fora de sala. Pastor Guilherme. Mas as instituições, elas existem exatamente para regular essas questões. A família, a escola e a igreja são a representação dessa ordem institucional, senão vira barbárie. Se todo mundo for permitido que todo mundo jogue as carteiras do 2º andar, a escola vai virar o quê? Uma loucura, um hospício. Um hospício. E mais nos chama atenção que, devido ao que o senhor leu, o JR. Obrigado pelo senhor. A mudança. O senhor estudou com a palmatória e está me chamando de senhor. Obrigado. Mas é educação, né? O relato de cada ouvinte que está participando aí contou que narrou que a mudança
partiu dentro do apoio de casa. Casa e escola juntinho, né? Não pode ficar fora desse combinação. negócio. Não desconstruindo esse princípio de autoridade. E aí houve mudança. Se deixa a rédea frouxa, possa ser que não estaria... minha gente, não é mole não. Os professores hoje sofrem muito mais porque a agressividade ela está num nível muito alto e está cada vez mais complicado viver essa realidade dentro de sala de aula. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, nossos debatedores, participantes do nosso debate 93 de hoje. Pastor José Magalhães Furtado, nosso menino da mesa. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, fica um abraço aqui para todos os ouvintes desse fantástico programa e veja o que foi falado nessa edição, não é? É bom a gente, pais, estarem próximos da escola, valorizar as instituições que efetivamente têm a bênção de Deus também. Pastora Daniele Queiroz, a nossa menina da mesa, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, é sempre uma bênção muito grande estar aqui. Quero mandar um beijo pra Joyce lá da Presbiteriana de Marechal Hermes, estivemos lá essa semana, e pra Linda Monteiro, lá da minha igreja querida Vale de Bênção, que ficou ligadinha e disse, manda um alô pra mim, pastora. E pro meu maridão, que hoje tá aqui comigo, é verdade. Ele hoje veio me acompanhar. Maravilha. Nosso pastor Pablo, nota 10. Obrigado, reverendo Vanderlei. Um abraço, querido. É bom partilhar desse momento com os irmãos aqui da mesa, com JR, ouvintes. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão na audiência. Amém. Obrigado, pastor Guilherme Otero. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR. Estou tremendamente feliz e satisfeito por esse momento lindo e marcante. Queria aqui agradecer, JR, a cada ouvinte que participou, primeiramente, né, que sejam abençoados através de tudo que foi falado em nome de Jesus Cristo. E eu quero convidar aqui, JR, no dia de hoje, na noite de hoje, em Belfor Roxo, centro de Belfor Roxo, haverá o culto da 93, no Ministério Terra do Deus Vivo, às 19 horas. Vai ser lindo, JR. Eu quero saber se o senhor já está ensaiando. Estamos ensaiando. A dança da formiguinha. Só vai ter que cantar. Olha, ó. A festa da formiguinha com a Vanessa vai estar lá hoje, ó. Marcela, lembra de ligar para ela para pedir para chamar o pastor na frente, na hora dessa música aqui, porque ele vai ensaiar. Porque tem uma dança, não tem não, Marcela? Fala o microfone, Marcela, é rádio. Tem, sempre tem. Tem uma coreografia. Tem sempre uma coreografia. E o pastor Guilherme, já que ele é do tempo da palmatória, é capaz dele se lembrar, né? Com certeza, se não se lembrar, ele vai criar. Olha aí, festa da formiguinha. A Vanese vai estar hoje lá no culto da 93 FM. Quem vai estar lá também hoje, pastorzão, é o grupo Viva Adoração. Olha aí, ó. Gente, que culto é hoje, hein? Viva Adoração vai cantar essa música Bom Pastor. A Vanese com certeza vai cantar a Festa da Formiguinha. Quem vai estar lá também é a Beatriz. Olha a Beatriz aí, ó. Zombam, escarnece noite e dia e dizem, tá na cara, ele nunca vai vencer. Esse só veio ao mundo pra perder, disse eu já sabia. Olha a Beatriz aí, minha gente, vai estar cantando hoje à noite também. Beatriz, a Vanese, Viva Adoração. Oh, vai ser uma maravilha. Marcela, chama também a Beatriz, para com a Beatriz para chamar o pastor Guilherme fazer um dueto. Eu quero ver os dois lado a lado. Eu quero ver a foto lado a lado. Lado a lado. Cheio de desafios. Beatriz, a pequenininha, a menina discreta, 2,12 m. Pastorzão, dá o endereço aí da nossa igreja lá. Conta aí pro nosso ouvinte. Estrada Doutor Plínio Casado, número 4455, centro de Belfor Roxo. Fica ali em frente à loja de construção Rede Construir. Pertinho do posto de gasolina que tem na esquina ali. Rápido, fácil de achar. Fácil. E vai estar aberto a partir de que horas lá? Às 19 horas. Não, às 19 começa. Isso. E vai porque o povo quer ir mais cedo para orar. Que hora que vai abrir a igreja? 5 horas da tarde. Quem vai estar pregando hoje é o querido pastor Marco Ribeiro da Assembleia de Deus Ministério Queiroz na Tijuca, um dos maiores dubladores do Brasil. Faz várias vozes, viu? Pode chamar, fala com o pastor para chamar ele também, Marcelo. Vai chamar o pastorzão. Pastor, vai ser uma benção lá. Vai. Quero mandar também um abraço a todos do Projeto Amor Radical e principalmente aos meus pastores, que eu amo de paixão, e minha esposa, Regilane Otero, que é a minha
meu braço, minha vida, que eu amo de paixão. Maravilha, pastorzão, obrigado, querido. Marcela Bastos, e os aniversariantes de hoje, de ontem? Ontem foi a pastora Magda Lemos, da Igreja Metodista lá em Piedade. Hoje o pastor Jerônimo Soares, da Igreja Presbiteriana em Colégio. Pastor Paulo Modesto, da Igreja Metodista em Realengo. Pastor Adélio Martins, da Igreja Unção Dobrada no quilômetro 32. E o pastor Aloísio Cordeiro, da Assembleia de Deus Carvalho de Justiça. Vamos orar por esses queridos pastores, vamos orar pelos nossos temas, nossos assuntos de hoje, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil. Afinal de contas, estamos numa campanha tão importante, gente, tão importante. Pai, nós te agradecemos por esse dia que tu nos tens dado, por esse estado, te pedimos a tua bênção, salvadora, redentora, restauradora sobre esse estado do Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre esses pastores e pastoras queridos, queridas, que estão aniversariando nessa data. Que a tua bênção possa abarcar todo o povo de Deus, que se sintam abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.